enxada e uma vassoura pra lavar um banheiro de rodoviária faz mais sucesso do que essa Você acha que o Lula vai fazer um bom governo ou não? Ele tem capacidade para isso, ele tem um interesse externo para isso. Você um acha país que o Lula passou. vai fazer um bom governo ou não? Ele fazer um bom governo é um milagre, porque ele é um jumento. Ah, a favela é um bom lugar liberal. Não tem governo, não tem estado, não tem saúde, não tem p nenhuma. Ah, o Faria Limer, quem ganhar acima de 2, 3 negócio mil. do Faria Limer, hein? Fala pessoal, eu estou de volta da Avenida Paulista. Dessa vez eu aumentei ainda mais a aposta. Dessa vez, 15 mil reais para quem me convencer que Luiz Inácio Lula da Silva fará um bom mandato na presidência da República. Será que, finalmente, alguém sentou do outro lado daquela bancadinha e me convenceu? Fala galera, tô aqui com o Felipe. Felipe. Hoje nós estamos na Avenida Paulista com o seguinte desafio: 15 mil reais para quem me convencer que Luiz Inácio Lula da Silva fará um bom mandato na presidência da República. Isso é um milagre. Ele fazer? Ele fazer um bom governo é um milagre. Por Você que espera. você acha? Porque um governo não se faz sozinho. O Bolsonaro tinha maioria na Câmara, o Lula não tem. O Lula vai ter que articular. Não, acho que Quando o ele se, Bolsonaro quando, tinha quando, maioria na Câmara, quando não. o Bolsonaro se vende pro Centrão no primeiro trimestre de mandato, no terceiro trimestre ele entrega negativo, já mostra que ele já ia afundar. Porque o primeiro ano de um governo, como esse primeiro ano do Lula, que o primeiro ano do Lula é o primeiro governo da história que iniciou num setembro, assim que o Bolsonaro perdeu, todo esse primeiro ano do Lula é plano do Bolsonaro e do Paulo Jegues, que ele é um jumento. E ele é o maior queridinho dos liberais daqui, da Faria Lima. O PT não tem a maioria do Congresso Nacional. Não tem, eu acho bom que não tenha, porque aí É o contraponto do poder. Agora, por exemplo, o candidato do Lula para a presidência da Câmara venceu. O candidato Lula para a presidência do Senado venceu. Isso deveria mostrar que a articulação política o Lula tá tendo. Mas ele sempre teve. Então, pronto. Ele só voltou Lula porque ele articulou. Então o Lula conseguiria fazer um bom governo a despeito do Congresso Nacional. Mas ele conseguirá fazer um bom governo. Você acabou Agora, de dizer- ele tem você que acabou de dizer entregar. que é ele... impossível. Não, é impossível você fazer toda a agenda. Eu moro fora, eu não moro no Brasil, já morei aqui muito tempo, trabalho fora, você etc. mora? Eu moro na Inglaterra. Ah, agora eu entendi! Você acha que o Reino Unido é um bom país? O Reino Unido ele é um bom país, só que eu pago 67% de imposto de renda no contexto. Eu pago imposto no transporte, no supermercado e na minha compra. Eu pago imposto de escala igual no Brasil. Por que no Brasil eles reclamam? Eles quem? Não, aí, vamos dizer assim, o contexto aberto de mídia. Tá, quem? Quem? Vamos dizer. O Faria Limer, quem ganhar acima de 2, 3 mil. Você tá com o negócio mil. do Faria Limer, hein? Eu sou liberal, eu defendo que o imposto seja mais na renda do que no consumo. Eu defendo esse tipo de reforma tributária. Por quê? Porque eu acho que se você tributa a renda, você está tributando necessariamente as pessoas que ganham mais. Se você tributa o consumo, você está tributando percentualmente mais os pobres do que os ricos. Eu acho que a gente tem que tributar mais os ricos do que os pobres. Exato. Nesse ponto concordo, porque... Então você está criticando Calma. Eu pago meu imposto lá. Consumindo ou não consumindo, eu pago meu imposto lá. Com o meu salário mínimo. Aqui eu só pago se eu consumir. Então, eu pago pro iPhone do britânico ser barato. Tá. E aqui o brasileiro paga o imposto dele. Eu comprei o meu iPhone, eu comprei o meu celular, eu paguei o imposto daquele equipamento. Mas a gente Só que concorda. o meu dia a dia eu não pago imposto. Mas eu Lá concordo. não, eu pago imposto respirando e dormindo. E essa é uma grande diferença para o consumidor de baixa renda. Porque o consumidor de baixa renda ele consegue contrair para depois ele conquistar. E lá não. Lá o contrair deles é muito dependente do Estado. Eu concordo, eu acho que a gente tem que fazer uma reforma tributária que mude isso. A reforma tributária, por que o pessoal tem medo da reforma tributária? Por que precisou da reforma da Previdência? Não precisa. Ninguém mexe nisso. Você parou de falar de reforma tributária, agora você falou de reforma da Previdência? Não, eu só misturei um pouco dos assuntos porque assim, entra nas pautas, é aquela coisa, são totalmente diferentes, mas assim, é muito... mas por que ela arromba? Quem arromba é militar, quem arromba a Previdência é militar, ganhando 30 mil por mês. Não é. E ele não, eu sei que não é porque ele recebe de uma diferente, mas eles recebem também, eles têm... A reforma se da você Previdência dos tirar militares eles... foi muito branda, deveria ser mais severa. Eu concordo, agora, o déficit não tá ali. Quantas, Não é ali que tá o quantas déficit. filhas de militar recebem? Milhares. Se E aí você, tem que mudar. se você Só que a questão, tirar você esse tá 30... pegando duas coisas erradas e colocando como uma coisa errada. Não, como mas é então, o motivo da outra. Não, eu existe. acho que a gente tem que fazer uma reforma da Previdência dos militares mais severas. Eu acho que a gente tem que parar de pagar ou diminuir drasticamente o número de filhas de militares que recebem pensão. É zero. Mas a gente também tem que discutir a reforma da Previdência novamente. É zero. O Lula vai ter uma dificuldade de governança absurda. Absurda. Por quê? Porque ele já tem o histórico dele podre. Se ele é santo, ninguém é santo nessa brincadeira. Ninguém é santo. Você vê Ele é corrupto.
Lógico, todo mundo é corrupto. Eu não sou corrupto, cara, para. Você não é corrupto? Não. Você paga todos os seus impostos em dia? Todos. A gente pode puxar seu CPF? Pode, imposto, com certeza. Então puxa aí. Eu sou não vou. uma figura pública. Imposto, eu tenho que pagar todos os impostos, então eu não Não. conseguiria nem me candidatar. Existem dois tipos de interesse. Eu não sentei aqui pra conversar pelos 15 mil, eu sentei aqui pela resenha. Não tô nem aí com aquilo ali. Até porque a gente já divagou do assunto, foi pra longe do Lula. Claro. Mas... Nossa, que coisa ridícula, mas igual essa. Gente, olha, quem é que tá fazendo esse negócio? É você que fala, mas agora... É. Você não quer uma enxada? O quê? Capinar, fazer alguma coisa que presta? Não, eu quero é só audiência. Audiência? Meu bem, é só fazer uma palhaçada dessa. Pra ter essa Você audiência? tá fazendo uma audiência. Então fechou. Entendeu? É Se eu só puder ter fazer essa- uma palhaçada Por exemplo. dessa. Olha, uma enxada e uma vassoura pra lavar um banheiro de rodoviária faz mais sucesso do que essa p***. Então, volta aqui. Ô moça, volta aqui. são gerações diferentes. São gerações diferentes. Essas são as pessoas que defendem a democracia. Chega, grita, sai andando. São Diz gerações que é uma coisa diferentes. ridícula você estar discutindo política no Brasil. Fechar a Paulista, todo mundo reclamou, não reclamou? Todo mundo, eu lembro quando eu tava em São Paulo, todo mundo meteu o pau de fechar a Paulista. Meu, uma coisa genial, cara, coisa genial. Política pública pra todo mundo, tá todo mundo aqui de qualquer ambiente. pra O gente que você encerrar. precisa? De políticas públicas, público. Você não vive num ambiente Thatcher, ridículo, que fudeu a terra. O Reino Unido ele é um bom país. Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você vive num ambiente social, então Tá, você pra gente precisa encerrar, dessas que a gente já políticas. tá meia hora aí. Justo. Eu concordo com algumas coisas que você falou, discordo de outras. Acho que você Óbvio. tá com alguns preconceitos com o liberalismo que eu mostrei que, pô, eu sou liberal e eu não, Se resume, é. Eu não penso igual dessa maneira. E a questão é, o liberalismo ele não nega as questões sociais. Eu sou favorável. Milton Friedman, que é um dos maiores liberais que tem pleno nome de economia, ele foi o cara que instituiu ali o conceito de renda mínima, por exemplo. Eu sou favorável, não sou contra a justiça social ou políticas públicas que sejam voltadas aos mais pobres. Acho que é inclusive um dos cernes do liberalismo que eu defendo. Você ter um Estado eficiente, ter um Estado com uma economia que funcione, justamente para poder pagar esse tipo de coisa. E obviamente tem que se pagar. Você olha o índice de liberdade econômica, o Brasil está bem atrás. Se você olha, por exemplo, o Brasil ele tem a maior carga tributária do mundo. E mesmo assim é uma carga tributária que ele pega justamente as pessoas mais pobres. Mas então, quando eu aí, defendo a aí é diminuição o da carga parâmetro. tributária- A carga quando eu tributária defendo do a Brasil diminuição não é alta. É a maior carga tributária do mundo. Com o modelo atual, os mais pobres todos se ferrando, mas Sim, mais todos ricos. ninguém paga imposto sobre Aí não lanche. dá pra ser maravilhoso. Mas é aquilo que eu falei, não existe consenso. Eu também não concordo com toda a agenda, também não vou discordar, mas um governo que... Maravilhoso não dá, né? Não, maravilhoso, não dá. Isso não dá, isso é utopia, isso é utopia. País com 100 milhões de Não, pessoas o sem saneamento básico. O Brasil é um país maravilhoso, ele é mal aproveitado. Você acha que o Lula vai fazer um bom governo ou não? Ele tem capacidade para isso, ele tem o interesse externo para isso, ele tem o interesse interno para isso. Você o acha país que o Lula passou, vai fazer um bom governo ou não? eu tenho certeza. Certeza. Agora, se ele vai ser perfeito, aquela utopia da esquerda, isso não existe, nem da utopia da direita. Isso não existe. O liberalismo 100%. Liberalismo 100% existe na Somália, a favela. A favela é um bom lugar liberal. Não tem governo, não tem Estado, não tem saúde, não tem p nenhuma. Mas isso- Qualquer liberal Não pode ter ir lá. Estado- Não ter Estado, você acha que é uma coisa do liberalismo? É uma coisa do Você liberalismo. não acha que você está confundindo com o anarcocapitalismo e o libertarianismo? Houve um equívoco. Eu sou liberal, acho que tem que ter Estado em algumas áreas. Qual é o Estado O que mínimo pra você? citou, eu sou contra o Estado mínimo, eu sou a favor do Estado necessário. Eu acho que o Estado tem que estar em algumas áreas e em algumas áreas não. Isso é Estado mínimo? Não, eu quero um Estado eficiente. Por exemplo, você citou o caso das favelas. Eu acho que favela é o exemplo perfeito do lugar onde você tem Estado, onde você não precisaria que tenha Estado, e falta Estado de onde deveria estar. Então, por exemplo, na favela, é justamente na favela onde o Estado não chega com saneamento, onde o Estado não chega com educação, onde o Estado não chega com segurança, onde o Estado não chega com saúde e deveria chegar segundo a Constituição brasileira. E é justamente na favela onde o Estado chega com burocracia, onde o Estado chega com impeditivos. Então, a favela é o exato oposto do que eu defendo como liberalismo. Quero um Certo. Estado necessário. O E na que- favela é onde a gente não tem esse Estado. O necessário para a pessoa que está
que é o proletário, é o oposto do patrão, que é receber mais, o patrão ele quer controlar a renda. Numa democracia, as pessoas votam Exatamente. representantes Então, pra por isso... fazer no Congresso Nacional esse debate. Por exemplo, você citou países liberais, citou o caso da Somália. Eu discordo, cara. Se a gente pega, por exemplo, o índice de liberdade econômica, ele coloca alguns critérios para definir se esse país é economicamente liberal. E se a gente vai ver os países melhor ranqueados no índice de liberdade econômica, é justamente os países com mais IDH, com menos fome, com menos desigualdade. Qual deles está fora da OTAN? Então você acha que os países eles têm IDH bom por conta da OTAN? Não, não é por causa da OTAN. Agora, eu acho que é por conta de liberdade econômica. Agora, vamos dizer assim, o Brasil foi invadido ou foi descoberto? Depende de quem conta a história. Tá. Pergunta pro indígena. Ah, cara, você pode perguntar pro indígena. Agora, se você pergunta pra quem? índices de liberdade econômica, os países mais ranqueados são os países liberais, os países piores ranqueados são os países mais de esquerda. Tomou